Mashiach. Jeder einer da wint in beten wart far Mashiach. Will schon kommen, wart auf dir in mir. Hoy veo avto, ay veo avto le yacho, ay veo avto le yacho como hijo. Olá pessoal, vamos retomar a nossa leitura a partir do capítulo 11, e esse vai dar muita coisa o que falar. Depois de Yeshua ter terminado de instruir os 12 Talmidim, saiu para ensinar e pregar nas cidades vizinhas. Nesse ínterim, Yohanan, o imersor, que tinha sido posto na prisão, ouviu o que o Messias estava fazendo. Então mandou-lhe uma mensagem por meio de seus Talmidim, perguntando: você é o que o haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? E Yeshua respondeu: vão e digam a Yohanan o que vocês ouvem e veem. Os cegos veem, os mancos andam, pessoas aflitas por Tzaraat são limpas, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são anunciadas aos pobres. E feliz é aquele que não se ofende por minha causa. Enquanto eles saíam, Yeshua começou a falar sobre Yohanan à multidão. Bom, antes de eu passar para essa parte, naquela parte ali anterior que a gente leu agora, ela, nas pesquisas que eu fiz, fala que ela está codificada, né? Yohanan, ele não mandou perguntar se ele era o Messias claramente, ele mandou perguntar se ele era aquele que havia de vir. Né? Claro que, sendo uma pergunta em código, também teve uma resposta em código. Então ele não falou sou eu, o que ele disse? Ele pegou lá aqueles versículos de Isaías que teriam a ver com a questão do Messias, do Mashiach, e respondeu, citando aqueles versículos. E ainda, detalhe, né? Um deles ele não falou, que é aquele de dar liberdade aos cativos, né? Porque a teoria diz o seguinte, a tese dos estudiosos diz o seguinte: Yohanan também perguntou se ele ia ser livre, se ele ia ser solto. Como é que ficaria, ou seja, se ele tinha que esperar mais alguém, ou se, meu Deus, agora eu estou preso e eu não vou fazer meu trabalho de fazer a preparação. Né? Lembra que ele tinha vindo para isso, para fazer a preparação do caminho para o Mashiach. Então, por isso que ele mandou fazer essa pergunta. Ele recebeu uma resposta sendo tranquilizado, sim, sou eu, claro. Respondeu daquela codificação, ou seja, citando versículos que dão a entender que ele é o Mashiach, respondendo, mas ocultando esse do liberdade aos cativos e também dando aquela frasezinha extra ali, que não é nenhum versículo de nada, feliz é aquele que não sofre por minha causa, dando a entender o quê? Que ele não ia ser solto, não foi, né? Dizendo para ele, acabou a tua missão, tu não vai ser solto, né? E certamente o Yohanan entendeu o que aconteceria depois disso, ele morreria na prisão, foi o que aconteceu, né? Foi uma forma, digamos, de eufemismo, que eu já falei, né? No hebraico eles usam muitos eufemismos, foi um eufemismo de Yeshua para Yohanan para dizer isso, que a missão dele estava acabada e que iria morrer, né? Como de fato aconteceu na sequência. Então foi ali que foi a parte que ele não respondeu, a parte do versículo, daquela sequência toda, cegos veem, os surdos ouvem, no final tinha que ter um lá, liberdade aos cativos. Ele não falou esse. Não foi à toa que não entrou. Enquanto eles saíam, Yeshua começou a falar sobre Yohanan à multidão. O que vocês foram ver no deserto? Caniços agitados pela brisa? Não? Então o que foram ver? Alguém bem vestido? Pessoas bem vestidas habitam em palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo que ele é mais que um profeta. A respeito dele, o Tanar diz, na Bíblia judaica: veja, envio meu mensageiro à sua frente. Ele preparará o caminho diante de você. Sim, eu lhes digo que dentre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior que Yohanan, o imersor. Entretanto, o menor no reino do céu é maior do que ele. Desde os dias... Agora vamos
atenção a todos os detalhes agora, gente. Tem muitos detalhes interessantes para a gente prestar atenção e que passam batido nas nossas leituras. E quando li isso aqui, sei lá quantas mil vezes, eu nunca tinha me dado conta de todos esses detalhes, tá? E é normal a gente não se dar conta de todos esses detalhes. Bom, vou até fazer uma introdução. Por que não é que é normal a gente não se dar conta desses detalhes? Porque mesmo quem não segue religião nenhuma, mesmo quem não é católico, não é crente, não é, sei lá, não é nenhuma delas, sabe? Como a gente vive aqui num país onde está muito forte essa questão de Jesus, Páscoa e não sei o que, tudo distorcido, mas está forte, né? Por mais que seja um monte de distorções, quem já não ouviu falar que Jesus da adúltera e dos peixes, do milagre, ele ressuscitou, não sei, né? Todo mundo já ouviu falar isso, mesmo quem é ateu, né? Quem odeia a religião, quem não gosta nada disso. E essas cargas culturais, como qualquer outra, né? Política, né? Costumes, culinária, qualquer coisa, elas carregam a gente, tá? Até a questão da alimentação, ela é uma questão cultural também, ela faz parte desse contexto. Então imagina, não é fácil, né? De ver além dessas imposições que a gente recebe desde nenenzinho, desde criancinha ali. E há quem diga que inclusive até desde quando está dentro da barriga. Mas não importa. Então imagina só o tamanho do negócio, o tamanho da força que isso tem sobre a gente. Mas então é difícil. Eu lia e por mais que eu fosse liberto dessas questões de igreja, né, do que o pastor, do que o padre, sei lá quem disse, eu estava também carregado, não me dava conta. Eu também tinha permeando em volta de mim aqueles conceitos deturpados, errados e tudo mais. Então eu não enxergava. Tá? Quando eu fui me libertando disso, eu consegui ler de novo e enxergar um monte de coisas que eu não enxergava. Tá? Quando eu consegui realmente me desvincular das questões religiosas, não só da boca para fora, né, mas não só de dentro para fora, mas de fora para dentro foi necessário, porque de fora para dentro elas estão sempre assim, a gente está sempre sendo bombardeado por essas questões. Quando eu consegui me descontaminar totalmente, eu pude ler de novo, e aí, claro, fazendo estudos, né, indo atrás das origens, dos contextos, isso é muito importante, de novo. A questão dos contextos pesa muito nesse, né, para isso que a gente vai ler. A gente vai ler agora umas coisas bem quebradoras de paradigmas. Então, para qualquer coisa na vida, tá? O contexto, ele é sempre importante. Não somos acostumados, não é só um problema da religião daí, tá? Religião cristã, tá, zero contexto, de preferência ninguém bota o contexto, enfim. Mas, no geral, na nossa vida, a gente não é ensinado a lidar com as questões dos contextos, tá? Contexto social, contexto histórico, contexto político, a gente vê aí, as pessoas não contextualizam nada. É aquele momento ali, a coisa agrada a ela ou desagrada a ela, elas vão com tudo e totalmente emocional nos seus conceitos, nos seus apoios ou desapoios a alguém, né? Mas elas acham que estão raciocinando, acham que é a cabeça delas que está fazendo essa escolha. É a falta de contextualização, o nome disso. Falando bem resumido, tá, gente? Mas então, quando a gente contextualiza, abre um monte de visões, tá? Um monte de visões. No caso aqui do nosso assunto, né? Ensinamentos do Mestre Exu. Né? Tenta separando os ensinamentos do Mestre de cristianismo, porque realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. O cristianismo foi uma religião, uma instituição que se criou com base nessa pessoa, no Yeshua, né? No Mestre Yeshua, se apropriando desses ensinos para fazer uma instituição poderosa e dominar os outros povos, tá? Começou assim. O que virou depois, aí as pessoas podem pensar o que quiserem, elas podem inclusive estudar sobre isso. É bem fácil de conseguir achar essas respostas, inclusive das que a gente vai tratar aqui. Tá? Teve várias manipulações, lembrando no contexto. O que era o contexto lá? Tá? Contexto judaico e sempre lembrando disso, contexto judaico, de dominação humana, de revolta social, porque ninguém gosta de ser escravo, né? Ninguém gosta de ser escravo e apanhar, e ser morto, crucificado, e ser estuprado, enfim, aquela coisa toda, ninguém gosta disso. Então esse era o contexto. Outra coisa, que divisão de opiniões. Então tinha vários talmidim,
né? Cada um deles, evidentemente, interpretando a sua maneira os ensinamentos que o mestre passava. Lembra ali que quando ele enviou os Talmidim, né? Ele enviou de 2 em 2, e a gente parte do princípio, pelo menos é um cálculo que a gente faz, né, nos estudos, que cada 2 arrumou mais 12, tá? Cada 2 arrumou mais 12 discípulos. Cada um foi para suas terras, provavelmente para suas cidades de origem, tá? Eles não eram dos mesmos lugares. Inclusive o Judas, né? O Judá, o Judas. Teve também, certamente, 12 discípulos de Judas. É por isso que tem trocentos escritos por aí perdidos, e alguns foram traduzidos, outros ainda estão sendo traduzidos até hoje, não está tudo traduzido. Estão montando lá, colando os pedacinhos. Muitos escritos são dos Talmidim, não são dos próprios, né? Além deles mesmo, tem os Talmidim deles. Por isso que tem tantas cartas aqui que às vezes não se sabe de quem é e bota tudo o nome de Paulo. E aí tu vai comparar, não tem nada a ver. Paulo escreve de um jeito e a carta é outro. Hebreus é um bom exemplo disso, tá? Se coloca ali que foi Paulo, mas os estudiosos já disseram que não combina o tipo de escrita, nem mesmo os conceitos ensinados, mas atribuíram a ele. Beleza, não importa, é só um exemplo, tá? Então é só para a gente saber que o que acontece quando tem isso. Era bastante gente interpretando a sua maneira, né? E automaticamente já criando as suas formas de pregar, as suas formas de ensinar, que ensinamento. Então dá bastante bolo, né? Imagina como a gente é hoje, né? Dá bastante bolo, dá bastante discussão. Então é bom se ter essa noção, não é uma coisa, não é um bloco único de ensinamento que todos dizem a mesma coisa. Os próprios evangelhos se contradizem, as pessoas sabem disso. Tanto que lá na volta dos Talmidim, um dos evangelhos fala que foi 70 novos, outros falam que 75, mas nem fecha os números, tá? Não tem como dizer que uma coisa dessas foi inspirada por Deus, esse escrito. Deus não comete erros, não queria ser enganado, né? Então certamente todos os escritos convergeriam nas mesmas informações. O que a gente pode entender, como a gente já falou lá, não é que o que está aqui não tem inspiração divina. A coletânea certamente teve uma inspiração divina para ser feita, não o escrito. Não foi escrito divinamente, agora sentou e escreveu. Não ficava rápido, não. Importante saberem disso, tá? As pessoas não se dão conta desses detalhes. E por falar, e por não se darem conta e saírem falando bobagens, besteiras nesse sentido, besteiras no sentido de contexto, porque não saberem o contexto e por não entenderem como é que foram escritos os evangelhos, o que acontece? Uma pessoa que estuda um pouco mais, os jovens de hoje em dia, que têm mais acesso a informações que as pessoas de antigamente, olham isso, escutam isso e não querem nem saber, porque elas veem que é besteira, que os dados não fecham, e vão para outras religiões, ou então viram ateus, porque não tem como Deus cometer erros grosseiros como esses que as igrejas ensinam, porque não se dá o trabalho de fazer as pesquisas, de fazer as contextualizações. Então, né, a esses jovens eu digo, não batam um martelo, né, com relação à questão de seguir ou não uma espiritualidade baseada nos ensinamentos de Yeshua, com base no que o pastor fala, ou no que o padre fala, né, porque daí realmente não tem como, né, não tem como, só aceitando e dizendo amém, é o único jeito, não tem como fazendo isso, contextualizando e questionando, nem pode questionar, né, como eu já disse, eu já vi gente sendo mandado calar a boca em nome de Jesus, quando quis falar, quando quis perguntar coisas desse tipo, quando quis trazer as suas dúvidas à tona, porque realmente a gente lê esse monte de coisa e fica cheio de dúvidas, não esclarece muita coisa. São contextos diferentes, são palavras estranhas, enfim. Então a gente tem dúvidas mesmo. Então, e aí, né, entra muitas filosofias orientais que estão ganhando espaço entre os jovens. Eu não estou criticando isso, acho que é bom, melhor do que eles se perderem e achar que nada mais tem sentido, que não, né? Pelo menos tem essas filosofias orientais que acabam dando respostas e possibilitando esses jovens fazer perguntas. Então, por isso que está crescendo certos movimentos, tá? Que bom que tem isso. Agora, não precisaria se simplesmente as respostas que estão aqui fossem colocadas para as pessoas. Elas poderiam pelo menos fazer comparações, né? Comparações de mesmo nível, né? Não comparar uma coisa nada a ver com outra que tem sentido. Aí fica muito complicado. É uma pena que isso aconteça, tá? Mas é o que acontece por aí, tá? Para quem é questionador. Se você não é uma pessoa questionadora, não vai dar bola, vai passar batido aí que um fala uma coisa, daqui a pouco o outro fala outra. São pequenos detalhes, não é nada comprometedor, já faz essas contradições.
Um fala lá que tal coisa aconteceu na cidade tal e o outro fala a mesma coisa que na cidade tal. Uma contradição de cidade, beleza? Um lembrou de um jeito, o outro lembrou de outro jeito. Típica prova de relatos de ser humano. Era um ser humano que anotou ali e armazenou isso aqui, compilou, como eu falei já. Ou seja, claramente não foi Deus que fez o escrito, tá? Não foi Deus que escreveu, tá, gente? Isso tem que ficar muito claro. Embora a mensagem por trás não tenha se alterado, ou seja, o que foi feito lá, não importa em qual cidade, tá, se mantém. Isso é bom, ótimo, beleza, é isso que importa. Só que os sinais dos contextos, das contradições, mostrando que, na verdade, isso aqui não é um bloco só que Deus escreveu e mandou ali. Isso precisa ficar claro para as pessoas. Pois bem, e teve alterações lá com a igreja, quando a igreja romana institucionalizou o cristianismo, né? Isso aqui agora é a religião, o resto não é mais, nós vamos acabar com todos, virem cristãos, o bicho vai pegar. Foi isso que aconteceu durante milênios, séculos, tá? E ainda, infelizmente hoje em dia não mais no sentido que era antes, né? Mas ainda ideologicamente sim, isso ainda acontece, tá? Ideologicamente a religião cristã persegue todas as outras, tá? E ideologicamente ainda continuam perseguindo, fazendo as mesmas coisas que se faziam naquela época. Tirando dinheiro das pessoas, vendendo itens milagrosos, itens, né, santos, itens, um monte de coisa, tá? Tudo em nome de Jesus. Fora, né, a ofensa aos outros irmãos de outras religiões, fora o desmerecimento do conhecimento dos irmãos de outras religiões. Bom, um monte de hipóteses. Fora já condenaram todos os outros, estão no inferno, né? Quem é de outras religiões está no inferno, garantido lá, não importa os atos que a pessoa faça. Coisas como essas e outros absurdos a gente ouve, por causa dessas distorções que foram feitas lá atrás. Bom, contextualizando um pouco mais, como tinha várias correntes já de cristianismo, já nos primórdios, tinha várias correntes, né? O que Roma queria? Fazer uma instituição forte, firme e única. Então o que eles fizeram? Com o tempo eles acabaram com todas as correntes e unificaram um pensamento só, que é o que a gente tem hoje aí. Né? Os crentes acham que são muito diferentes dos católicos, mas eles não são, é a mesma coisa, tá? O que muda? Que os católicos têm umas estátuas lá. Deu, acabou, só isso. Porque o resto é igual. Aliás, eles nem entendem direito essa questão da idolatria, o que significa. Mas aí eles deturpam ainda até isso. Mas dogmaticamente nenhuma diferença. Jesus é Deus, Jesus ressuscitou o terceiro dia, Maria era viva, aquela coisa toda. Aquela coisa toda bem mágica, bem mística. E bem greco-romano, se a gente parar para pensar, porque nos mitos gregos isso aí era bem comum, filho de Deus que Deus tinha um filho adoidado aqui. Né? Eles tinham poderes, eles vinham com missões, e essas coisas todas. Qual é a outra questão muito parecida? Esses nascimentos virginais também eram comuns nas mitologias antigas. E várias questões super pagas, né? Para quem gosta tanto de falar mal do paganismo, e nem era muito paganismo, acho que a palavra era goi, ou seja, qualquer povo que não era judeu, era essa a palavra que eles usavam, tá? Não era o pagão. Se existisse lá alguém que não acreditava em nada, era goi também, ou seja, não podia ser pagão, não acreditava em nada. Não era o comum, né, gente? Porque todo mundo naquela época acreditava em um monte de deuses, tá? Mas a palavra usada não era essa que eles botam pra gente pagão, porque acreditava em vários deuses, ou porque não foi batizado. Inventam várias histórias. Ah, batismo, se tu se batizar, tu vai pro inferno. São dogmas que vieram se arrastando para nós. Um desses, dos mais pesados, tá? Que foi criado para nós e que a gente lê batido aqui e não enxerga, é essa questão toda de reencarnação. Reencarnação, não reencarnação, meu Deus, como é que é isso, como é aquilo. Naquela época já se discutia muito sobre isso, tá? No judaísmo, a maioria, isso é bem aceito, não é um absurdo falar disso, tá? Isso é uma questão que eles entendiam bem. E está aqui muito claro, em várias passagens. Só que, se a gente lê com as lentes e essa carga cultural que a gente sempre recebeu desde criança, desde feto, enfim, a gente não enxerga. Porque não está com essas palavras, a gente conhece hoje porque essa palavra é uma reencarnação. Tá? Mas é importante entender o conceito disso. Para entender o conceito, se a gente entende o conceito e a gente começa a ler aqui nos ensinamentos do mestre, enfim, nos ocorridos, a gente vê várias citações que deixam muito claro que eles acreditavam em encarnação, tá? Tanto os discípulos como os judeus, enfim, eles acreditavam. Os fariseus acreditavam. Paulo depois veio e Paulo era um fariseu. Eles acreditavam. Os saduceus não acreditavam em nada, nem anjo nem espírito, né?
Então, achavam que tudo eram, sei lá, interpretações, enfim. Então, para ver como existiam correntes já naquela época. E no cristianismo teve várias, né? Lembra que teve 12 Talmidim, cada um de um lugar, cada um com suas experiências e cargas. Alguns eram fariseus, outros não eram fariseus. Né? Então, esses que eram fariseus já tinham uma tendência a acreditar nisso. Os que não tinham dúvida ou nem acreditavam, no caso que fosse algum saduceu. Tá? Então, esse assunto ele pegava bastante naquela época do início do cristianismo, com a reencarnação, não reencarnação, e até que um dia, por uma questão de concílio, decidiram que isso aí estava acabado de existir e pronto. Foi lá, bateram o martelo, foi assim, tá? Não tem, não é, e já era, e não se fala mais nisso, tem mais essa, né? Foi lá o imperador que disse, não se fala mais nisso aí. E aí quem falasse até morria, inclusive. Então não podia mais ser trazido à tona esses questionamentos. Foi quando começou a não poder mais pensar e trazer filosofia, e trazer questionamento, que isso aí é uma tradição judaica bem comum. Lá as pessoas se debatem e se digladiam entre as opiniões, não com violência, mas as suas opiniões, para buscar a verdade mesmo, porque isso faz parte do primeiro mandamento. Ou seja, a gente aqui, no nosso sistema, é impossível cumprir o primeiro mandamento. Né? Não tem como cumprir o primeiro mandamento dizendo amém, não é assim. O primeiro mandamento se cumpre buscando a verdade, buscando o entendimento, que ele nunca vai ser completo, de Deus. Ele está sempre buscando, dentro daquilo que tu cada vez vai conseguindo mais. Por isso que é um mandamento infinito. Bom, nós não temos como nesse jeito. Então, lá foi feita essa decisão, não se fala mais nisso, quem fala nisso vai deixar pegar, para variar, né? E ficou, e assim foram estabelecendo os dogmas que chegaram para nós até hoje. Então, imagina, são quase 2000 anos falando das mesmas, sei lá, mentiras, dá para dizer. Dá para dizer que são mentiras, porque não é assim. Deturpações, erros, não chama de erros, tá? Até porque existiam uns que acreditavam que não era assim mesmo, não era um conceito claro, não era muito claro o conceito. Eles não tinham muito esse entendimento, né? De como funcionava e como não funcionava. Mesmo os fariseus que acreditavam nisso, eles não tinham uma ideia bem clara como é que esse processo. Claro, não tem como, nem hoje em dia tem como ter uma ideia muito clara de como isso acontece. Né? Claríssima, né? Não, tem vertentes que explicam, mas algumas dão um toque a mais do que outro, enfim, muitos que é assim, mas eles não assam. Mas o consenso em todo o mundo espiritual é claro de que existe isso, tá? De que existe a reencarnação. Só aqui no cristianismo é que não existia, e eu acho que sempre me chama isso muita atenção, né? Porque até em religiões indígenas, em religiões muito antigas, tinha isso. É claro para eles esse conceito da volta e do retorno. E aí quando eu indo atrás, descobri essas pistas, e aí quando eu reli, vi claramente aqui todas as questões que eu vou mostrando para nós, quando a gente for lendo, aqui a gente vai pegar uma bem forte. E aí ficou fácil, porque daí eu tirei o véu, que já tinha o véu cultural que estava na minha volta. Por mais que eu achasse que eu não fosse um religioso, por mais que eu não seguisse religião nenhuma, que o cristianismo eu já sabia de onde vinha e qual era realmente a existência e fundamento dele, mesmo assim ele me contaminou. E isso fica o alerta, que isso conta para qualquer coisa na vida da gente, qualquer questão que a gente acha que é muito livre, pensa muito sozinho, em pensamento único, não sei o quê. A gente tem mais carga cultural cegando, a gente filtrando, botando lentes, fazendo a gente ver coisas que a gente acha que é nossa e não é, na verdade, de fora. Isso acontece o tempo todo. Fica o alerta nesses tempos de muitas discussões. Muito bem. Vamos mostrar aqui que o mestre Yeshua falou da reencarnação. Sim, eu lhes digo que entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior que Yohanan, o imersor. Entretanto, o menor no reino do céu é maior que ele. Desde os dias de Yohanan, o imersor, até agora, o reino do céu tem sofrido violência. Os violentos tentam apoderar-se dele, porque todos os profetas da Torá profetizaram até Yohanan. E se vocês quiserem aceitar, ele é Eliahu, cuja vinda fora predita. Se vocês têm ouvidos, ouçam. É muito claro. Eu não sei como que eu nunca tinha entendido. Eu lia isso e passava batido. Ele está dizendo claramente que o Yohanan, o imersor, João Batista, como chamam, é o Elias, tá? O Eliahu é o Elias, tá? É o Elias. Ele não está dizendo aqui, como dizem os crentes, que ele é alguém muito parecido, alguém quase que nem o Elias. Nossa, ele tinha o mesmo vestido do Elias, era bem parecido. Sei lá o que mais. Mandava as suas roupinhas do Elias, eles pensam essas coisas, tá?
Não, ele está dizendo, é o Elias, é ele. Não é alguém parecido, alguém que veio para substituir o genérico, não tem nada disso. Tá? Por isso, e essa é uma das questões, inclusive, depois eu gosto de ver, vejo que os evangélicos adoram dizer por que eles não aceitam Jesus, os judeus. Várias questões, eu já ouvi, pelo menos os judeus falando. Uma delas é essa: o cristianismo nega as próprias fontes. Como é que nós vamos acreditar numa religião que nega as suas próprias fontes ali? Se o próprio Yeshua disse tem vários argumentos ali, mas vou dar um. Quando aí se diz que o Elial é o Hanan, e a religião que vocês dizem que não existe reencarnação? Já não fecha isso aí. E a religião judaica, ela é toda fechadinha, assim, quando a gente estuda ali os conceitos deles, nossa, não tem nada solto, né? É tudo assim. Os escritos novos são todos, não encaixam nada, são cheios de contradições, as coisas não batem uma com a outra. Aí vem os dogmas que colocaram em cima e piorou mais ainda. Então tem que fazer uma boa peneirada para poder fazer o juntamento das pecinhas, porque as igrejas vêm e elas bagunçaram tudo isso aqui. E uma das questões é essa, por mais óbvio que seja, óbvio demais, tá? A gente lê isso e não enxerga. A gente fica imaginando que é outra coisa que ele quis dizer, não é isso. Na verdade, ele é muito parecido. Mas não, a profecia não é essa. A profecia é que voltaria o Elial para fazer o início ali, a preparação para a vinda do Mashiach. Se não era o Elial, então Yeshua não é o Mashiach. A gente tem que concluir isso exatamente como eles concluem. Se o Elial não é se o Yohanan não é o Elial, então Yeshua não pode ser Mashiach. Não tem como, porque a profecia era muito clara, que teria que vir Elial para fazer antes. E qual era o jeito de vir Elial? Só poderia vir nascendo de novo. Não tem outra, tá? Não tem outro jeito. Então a gente também tem que pensar, se a gente vai pensar desse jeito, bem nada a ver, tá? Porque não tem de onde tirar isso. Nós vamos pensar desse jeito nada a ver. Elial, o Yohanan é apenas alguém, nossa, muito parecido. Assim. Tão honrado quanto, tão forte quanto, sei lá, tão se veste igual, que também comia, né, mel e também se vestia de coisa de couro, de camelo, né? O pessoal pensa isso, é a roupa, né? É o comportamento, né? Não é o ser ali. Então a gente vai ter que pensar que também o Yeshua é alguém no mesmo estilo. Não é o Mashiach mesmo, mas é alguém muito parecido, alguém muito legal, alguém muito forte, alguém muito inteligente, alguém muito bondoso, alguém muito sábio, enfim, vamos ter que fazer a mesma analogia para o mestre. Usando a mesma, né? Se a gente for pensar desse jeito cristão com relação a essa passagem, temos que associar ela também para o próprio Yeshua. Então Yeshua não é mesmo Mashiach, a gente tem que, né? Ele é só alguém muito parecido, quase Mashiach, mas não é, né? Usando a mesma forma de pensamento que os cristãos usam, tá? A gente não está dizendo isso. Eu estou mostrando, usando o jeito de pensar cristão, mostrando que não faz nenhum sentido. Ou, se ele faz sentido, então tem que ser aplicado às outras personagens daqui. Qual é a outra personagem principal? Yeshua. Né? E aí? É ou não é, então? Outra questão. Olha só que dica legal que o mestre deixou. Desde os dias de Yohanan, o imersor, até agora o reino do céu tem sofrido violência. Quais eram os dias de Yohanan, o imersor? Acredito que alguns vão saber que o Yohanan imersor era alguns meses mais velho que o Yeshua. Ninguém usa essa expressão para falar desde os dias do fulano para pouco tempo, né? Ninguém usa para falar isso dado desde os tempos do fulano. Imagina, meu irmão, gêmeo, sei lá, mesma idade que o meu primo, desde o tempo lá do meu primo lá, que tem a minha idade, que acontece tal coisa. Eu vou dizer então, desde que eu nasci, desde o meu tempo, desde a minha infância, não desde o tempo dele. O que ele deixou aqui? Felizmente ele codificou aqui, porque já sabia que viria uma deturpação absurda em cima dos ensinos dele. Já sabia que viria uma igreja ali, né, que seria do Império Romano, tudo isso já sabia, né, gente? Então deu umas codificadas, porque senão iam tirar, a igreja ia tirar isso se ele tivesse dito desde os tempos de Elias, sei lá. Mas na verdade, se a gente faz a tradução de Yohanan para Elias, faz muito mais sentido, não é? Desde os tempos de Elias que o reino do céu, aí sim, aí tu volta séculos atrás. Ou seja, desde lá dos primórdios, que nem a gente fala agora, desde lá do tempo das cavernas que o homem se mata. Desde lá do tempo dos 1500 que o Brasil é explorado. Né? Mas agora dizer desde da minha época, de agora, desde a época do governo tal que o Brasil é explorado. Não faz sentido, né?
Vocês acham que faz sentido uma coisa dessa? Será que o mestre diria uma coisa assim tão estranha? Né? Imagina, desde os tempos do Temer, que o Brasil sofre uma crise. Não faz sentido, é o governo atual, tá? E esse aqui era um tempo atual. Agora, falar desde o tempo de Dom Pedro I, o Brasil sofre crises. Faz mais sentido, né? Então, gente, na sequência, se a gente fizer a alteração, se a gente entender que o Yohanan é o próprio Elias, a frase fica tendo sentido, tá? Então aí é uma questão de abrir os olhos e abrir os ouvidos. Se você tem ouvido, se vocês quiserem aceitar, como ele disse aqui, se vocês quiserem aceitar, não precisa. Ele deixa bem claro, não precisa. É se vocês quiserem aceitar, ele é Eliá, cuja vida for predita. Se vocês têm ouvido, ainda é complemento, não precisava desse complemento. Se vocês têm ouvidos, ouçam. Ou seja, se vocês têm a capacidade de entender, entenda. Se não tem, beleza, não tem problema nenhum. Pode continuar achando que não é. Não tem nenhum problema quanto a isso, felizmente. Ele não diz aqui quem não acreditar e quem não aceitar, e não tem isso, né? Não há mais um dogma que a igreja inventa. Quem não aceitar tal coisa, tal pessoa, de tal jeito, de tal modo, vai acontecer alguma coisa lá com o cara. Não tem nada a ver. O mestre não falou isso. Inclusive, mais aqui, bem clarinho. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Quem tiver capacidade de entender, entenda. Quem quiser aceitar, que aceite. Quem não quiser, tudo bem. Na hora certa vai entender. É mais ou menos assim que funciona. Eu acho que está bem claro isso aqui, né, gente? A gente vai encontrar várias outras partes que corroboram isso. E nós vamos ir falando. Mas é importante que o contexto esteja sempre presente na mente de quem está lendo, tá? O cara não pode ler aqui, tá? E aí já descontextualizou tudo que leu antes. Lembra de tudo que nós falamos desde um dos primeiros vídeos. Lembra das contextualizações que a gente fez lá nos outros vídeos. Senão vai se perder. Quando a gente ler para frente, a pessoa vai se perder de novo, tá? Ao que posso comparar esta geração, são como crianças que ficam sentadas nas praças dos mercados e gritam umas às outras. Tocamos músicas alegres, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas tristes, mas vocês não choraram. Aqui ele está falando da insensibilidade das pessoas, justamente disso, né? Da apatia espiritual. A pessoa está ali, tem o ensinamento na frente dela, tem os exemplos na frente dela, ela não é tocada, não ouve, não entende, não escuta, não quer ouvir, não quer aceitar, entendeu? Exatamente na sequência do que ele falou de aceitação e de entendimento, de ouvir, de entender. Ele falou isso. São pessoas que estão totalmente insensíveis, não importa se a coisa for triste, se a coisa for alegre, se a coisa for pouco, não está numa apatia total, está só mentalmente ali. Ou está mentalmente no processo de entendimento, ou seja, decorou, viu 1000 versículos, isso o pessoal adora fazer, né? Decora os versículos, porque segundo Lucas, de tal número, faz decora um monte de coisa assim, mas não entende nada do que está ali dito, né? Não entende as mensagens por trás, mas decoram todos. É isso aqui, encaixa muito bem isso, é a pessoa que não interiorizou, não tá, o ensino mesmo não tocou a alma dela, não importa, não faz diferença. É só um monte de decoreba de versículos em português ainda aqui, e sem nenhuma contextualização com a vivência, com a cultura do mestre. Então, é esse monte de distorção carregada de dogmas malucos, tipo ressurreição da carne. Não existe isso, gente, não tem isso. Ressurreição da carne. É uma invenção da igreja que até hoje o pessoal gosta. O pessoal gosta muito dessa história, não sei porquê, da carne ressuscitando. Imagina a carne ressuscitando. Pois veio Yohanan, que jejua e não bebe vinho. E dizem, ele tem demônio. O cara não jejua e não bebe vinho, tem demônio. Essa está dizendo aqui o que falavam dele. Tá? O Yohanan, o inversor, o Elias. Ou então o cara que é incrivelmente parecido com o Elias, é quase o Elias, não é, mas está valendo igual o genérico, o Elias genérico. Veio o filho do homem comendo e bebendo vinho, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigos de coletores de impostos e pecadores. Entretanto, a prova da sabedoria são as ações que ela produz. O que ele está falando aqui? Outra coisa que é mega importante, as pessoas não entendem, nossa, outra distorção horrível, mas eu também tinha, tá, gente? Não é as pessoas, né? Isso eu também tinha antes, quando eu estava achando que eu era livre das igrejas, mas eu também lia já com aquela carga cultural que a gente comentou antes, tá? Isso vale para qualquer assunto na vida, tá? Não é só para as questões religiosas, espirituais, enfim.
Levem sempre essa questão dos contextos para qualquer coisa da vida. O que está dizendo aqui? Primeiro, né? Yeshua viveu como um homem normal, em quase todos os aspectos, tá? Ou seja, ele comia com a galera, bebia com a galera, enfim. Certamente era uma pessoa muito alegre. Por que ele posso dizer que ele era uma pessoa muito alegre, embora não diga que Yeshua era muito alegre? Também não diz que ele era mal-humorado, tá? Umas pessoas colocam, ele não diz que era mal-humorado. Mas as igrejas preferem, por alguma razão estranha, imaginar que ele era um cara brabo, mal-humorado, nos olhos cerrados, sei lá, não ria, enfim. No entanto, a gente entende, pelo contexto do judaico, do qual ele era um cumpridor das mitzvot. Ele mesmo disse que quem não cumprisse a menor delas, né, teria problemas. Pois então, uma das principais mitzvot, que é os mandamentos, conselhos, preceitos, como não quer chamar, mandamento não é a palavra mais certa, então eu tento evitar, mas preceitos, tá? Instruções divinas, é ser alegre, era um dos principais, é isso que evita aquelas maldições lá do Antigo Testamento, aquela coisa toda, é ser alegre. Ou seja, se tu não é alegre cumprindo o teu papel espiritual, ou seja, se o teu papel espiritual nossa, que horror, é bravo, que estou aqui rezando aqui desde de manhã. Agora com aquela cara ali de quase morrendo, que é aquela coisa do jejum que eles falam, né? Faz jejum, mas fica lá com uma cara na esquina, assim, quase mais... Fica até se trabalhando de propósito para mostrar, olha, eu fiz jejum, gente, veja como eu não sou religioso, como eu sou espiritual, nossa, incrível, como eu faço os mandamentos. Então faz aquela coisa, né? Qualquer coisinha boa que faz, que é a aprovação alheia, enfim. Ou espera receber algo em troca, que tem a ver com aquela questão da mão direita e mão esquerda, né? Faço para quem ajuda o empresário que caiu quase morrendo, mas o mendigo lá o crente não vejo. Por quê? Porque é a mão direita e a mão esquerda. Essa é a história da mão direita e a mão esquerda, retomando, né, gente? Não tem nada a ver com eu não vou fazer coisa com a gente olhando, não vou ajudar ninguém, deixa todo mundo se ferrar, porque né, não posso aparecer aqui fazendo boas ações. Nada a ver, tá? Nada a ver, esqueçam isso. Isso aí é bobagem de igreja, tá? Nada a ver. Então, ele veio comendo, bebendo vinho, se juntando ali com o pessoal, que é onde ele deveria estar, porque são as pessoas que precisam de luz, e foi levar para eles. Não adiantava nada se juntar com os sábios para bater papo sobre Deus, né? Nada a ver. Ridículo. Não foi para isso que ele veio. Ele veio justamente para aquelas pessoas que hoje muitos dos religiosos querem matar, acham que tem que morrer, que não presta, porque já se viu, porque não são pessoas de bem, ou aquela coisa toda que a gente escuta por aí. Ou seja, totalmente diferente do ensino do mestre. Nada, mas nada a ver, nada. Impressionante a deturpação no nível que se chegou, tá? Mas, e mostrando aqui o comportamento dele bem de alguém que vive a vida, tá? Ele estava fazendo a missão dele, óbvio, com toda intensidade, óbvio, mas ele estava vivendo aquelas momentos que ele podia viver ali, naquele espacinho curtinho de tempo dele, tá? E com certeza absoluta, Yeshua era muito alegre, tá? Ele devia ser contagiante, o amor que ele emanava, a alegria que ele emanava. Não é à toa que ele juntava multidões. Nenhum rabugento junta multidões, gente. Ninguém, não existe, ninguém para ouvir um cara rabugento. Não dá, não faz sentido. Tá? As pessoas tinham fome, as pessoas tinham uma vida triste, uma vida dura, ó, daquele sol, né? Imagina, passando fome, sede, calorão, não sei lá o que mais que tinha. Tá? Estou aqui falando, estou assim, respirar já, metralhando, peraí, vou me acalmar. Tá, muito bem, né? Então, evidente, se a gente contextualiza e a gente entende e conhece os outros comportamentos, né, que eram dados como comportamentos de justos, sadiques, né, de justos, e as pessoas são extremamente alegres, tá? Aquela pessoa que contagia pela sua simpatia, pelo seu carinho, pela sua vibração positiva, né? Não era um mal-humorado que agora vai falar umas verdades para você ouvir. Não era isso. As pessoas têm uma noção totalmente errada. Tem muito filminho também que dá essa noção errada pra gente. Então, faz parte daquela carga cultural que eu falei antes, que a gente cresce, vê aqueles filminhos na Páscoa, no Natal, aquela coisa toda. E a gente vê os Jesus lá e é difícil de interpretar um personagem desse, ainda mais se você não faz o estudo do contexto, né? Não faz o estudo do contexto, como é que ele deveria ser, como é que ele agia, como será que ele era fisicamente, né? Será que ele realmente era loiro de olhos azuis? Né? Como será que ele é bem branquinho? Como será que ele era? Enfim, as
pessoas não se preocupam nada com os contextos dos seus filmes e elas constroem essas imagens na cabeça delas, né, baseado no que nos filmes. Elas não conseguem separar uma coisa da outra, a ficção do que possivelmente foi, né, ou possivelmente foi. A gente não tem informações descritivas, até porque não era isso que importava, né, gente? Não era isso que importava. Agora vai aqui um tal Mendigar, ele era alto, ele é não sei o que, de cabelos longos ou do lado. Não é isso que importava, tá, gente? Isso a gente pode entender pelo lugar que ele viveu, pela época, tudo que possivelmente era uma pessoa morena, talvez até com a pele escura, porque ele devia pegar bastante sol, né? Então, uma coisa bem óbvia isso. E, com certeza, muito alegres, podem ter certeza. Desconstruam a imagem do Jesus mal-humorado, do Jesus triste, do Jesus sofredor. Desconstruam isso, porque isso não é a realidade. Não é a realidade de nenhum sábio da linhagem dele, que é a linhagem judaica, tá? Dos judeus. Não condiz. Não condiz com a instrução das principais instruções e mandamentos espirituais. Sejam alegres, cumpram as suas missões, servir a Deus, chamando assim, né, cumprir as missões espirituais de maneira alegre. Senão, não conta, não vale, nem conta como uma boa ação feita sem alegria. Então, quem não sabia, fique sabendo agora. Se tu fez ontem, se ontem tu deu uma caridade e ficou empurrado porque deu uma caridade, lamento, não valeu, não conta. Se for para fazer emburradamente, bom, às vezes é melhor fazer emburradamente do que não fazer, mas saiba que isso espiritualmente não conta muito, tá? Teve ali um papel material, contou certamente um pontinho material, ou seja, tu ajudou alguém que estava precisando, mas espiritualmente isso não vale nada, tá? Não consta. Não vai te trazer luz, não revela a luz. E mais uma vez ele dizendo, entretanto a prova da sabedoria são as ações que ela produz, ou seja, não é se eu tomo um vinho, se eu sou comilão e se eu estou lá com os pecadores, cobradores de impostos, os pecadores. Não era isso, o que importa é o que ele estava fazendo. Deixou bem claro isso, porque tem gente que até hoje tem dúvida, né? As igrejas falam que tem que acreditar e aceitar Jesus, que as obras não importam. Eu já ouvi isso, gente. Tem na internet, procure. Tem gente que fala que não importa quantas coisas boas tu faça na tua vida, o que importa é para aceitar Jesus. Não é as obras. Olha que louco. As pessoas dão esse tipo de incentivo para suas ovelhinhas, né? As pessoas que estão aí buscando um pouco de conhecimento espiritual, o cara vai lá e fala uma coisa dessas, né? Que ela não precisa ser uma pessoa muito boa, ela só precisa aceitar Jesus, fazer o batismo, porque ela já está salva. Aí tu faz o batismo, tu descobre que não está salvo ainda, porque tu tem que pagar o dízimo, aí tu descobre que tem que pagar o dízimo sempre, tu descobre que tem que aceitar Jesus e nunca está salvo. E assim tu vai ficando naquele ciclo de prisão. Que é isso que eles não gostavam da reencarnação, porque a reencarnação é uma coisa libertadora. Além de ser ela é uma teoria que liberta desses ciclos de aprisionamento e dependência de alguém. Ah, se eu não fizer tal coisa eu vou morrer e ficarei queimando eternamente. Né? Não faz o menor sentido isso. Né? Quando tu entende que tu pode voltar e tem outras questões que tu vai vivenciar, que tem todo um processo, isso se torna menos duro e fica mais difícil de manipular uma pessoa assim. É mais libertador. Todo o ensino do mestre, lembrem que foi libertador. Era o intuito para fazer libertar as pessoas, tá? Libertar daquele jugo de imposição e doutrininhas e um monte de coisinha que se criou, tá? Porque além dos preceitos divinos, né, veio várias regrinhas, que nem é hoje, tá? Um monte de doutrininha, porque para fazer mandamento tem que fazer 10 mandamentos antes de fazer o primeiro mandamento, enfim. Um monte de regrinha, tá? Isso já existia, era do ser humano fazer isso, tá? Então, libertava disso. E claro que quem é pastor não gosta. Ninguém quer perder suas ovelhas, que é o seu sustento, nem padre, não importa. A igreja não quer isso, né? A igreja não quer perder o seu ganho. Ela quer ter a dominação. E nas épocas antigas, né? Idade Média para trás, isso era muito mais forte, já que a igreja que mandava no mundo, né? Era a igreja que mandava. Então, ninguém ia querer perder espaço de dominação. Para isso é necessário fazer várias coisas. Impor limites, impor medo, como até hoje acontece nas igrejas, principalmente nas evangélicas. É muita imposição de medo, é tudo pelo medo. É muito aquela coisa de te pegar um demônio, um diabo e o inferno, o juízo final, isso aqui. É tudo ali, né? Naquela coisa do medo na pessoa, para manter ela vinculada àquela igreja, aquele culto, sei lá.
o que for. Isso aí na Idade Média, então, era muito mais poderoso, né? Não tinha opção. Hoje em dia ainda tem alguma opção, mas naquela época não tinha. E o objetivo era sempre esse, dominação. Dominação, tá? Por isso foi unificado, e até mesmo dentro do próprio cristianismo cortaram aquelas outras correntes que se dividiam, uns pensavam assim, outros assado. Lembra que nas próprias cartas de Paulo eles discutiam entre eles. Pedro pensava de um jeito, Paulo era de outro, tá? Bem diferente. Pedro queria manter o ensino do mestre sem excluir nada lá da parte do Tanakh, a Bíblia judaica. Paulo já deu uma afrouxada nas questões para poder trazer os goi, né? Ou seja, os não-judeus. E muito bem que ele fez isso, porque ninguém ia aguentar toda aquela... Não ia conseguir não ia crescer o movimento se não fosse o que o Paulo fez, tá? Verdade, beleza? Mas ao mesmo tempo ele também criou dogmas, e depois quando a igreja se institucionalizou, se criaram mais dogmas e mais um monte de coisa, e aí virou a bobagem que virou, né? Virou uma mistura de coisas, né? A gente vê aí Natal, todo mundo sabe por que foi Natal, foi nessa data, por que escolheram botar ali dia 25, porque era uma data comemorada de outros povos ali, e para fazer a captação, né, de fiéis, unificação, que é o que todo o império quer, né? Todo mundo andando na linha e obedecendo. Eles fizeram essa adaptação ali, ou seja, consome com aquele Deus, com aquela entidade, ou sei lá o que queira chamar, daquele povo, impõe esse aqui agora, né? O cara tinha um templo ali do Deus dele, né? Tinha uma igreja ali com uma cruz bem grande, com Jesus ali, todo ensanguentado, todo machucado porque ele morreu por aquela pessoa ali, né? Aí fica aquelas coisas também, ele morreu para te salvar, ele morreu para isso, ele morreu por tua causa, por pecador, ele teus pecados ele morreu. Bom, então, né, o significado não é esse, tá, gente? Não teria o menor sentido, ninguém está salvo. E cada vez que a gente vai nas igrejas evangélicas, principalmente as evangélicas, a gente descobre que a gente não está salvo. E cada vez que tu vai entrando mais tu descobre que tu não está salvo, né? Cada vez precisa fazer uma coisa nova. Primeiro é o batismo, depois é pagar o dízimo, depois é cantar todo dia, depois é ir lá toda semana, depois é não sei o que fazer, trazer mais gente. Tem um monte de coisinha, tu nunca está salvo, né? Ou seja, Jesus morreu para nos salvar, mas não entendi até hoje essa explicação do porquê que a gente não está salvo. Uma explicação muito simples, ele não foi por isso, tá, gente? A morte dele foi... A gente vai falar disso na hora, né? Mas foi para marcar essa vivência que ele veio aqui e da mensagem que ele trouxe, tá? Tem toda uma simbologia por trás disso. Não foi para quem vai nos salvar, é nós mesmos, se nós quisermos. Quem quiser ficar, né, na escuridão, vai ficar na escuridão. Quem quiser se elevar e ir para a luz, vai ir. É uma escolha, é uma opção. Ele trouxe um ensinamento mais prático para se espalhar pelo mundo, tá? Porque se fosse como estava lá na época dele, não ia se espalhar, não ia chegar, né? A cultura judaica não espalhava, ela não tinha essa intenção de espalhar o ensinamento, tá? Então, a questão ali de Paulo foi muito importante nesse sentido. Então, quanto a isso, a gente sempre agradecemos, né? Só que já está na hora de nós fazermos as releituras, né? Já passou 2000 anos de deturpação, já podemos fazer as releituras, né? Paulo e os discípulos talvez tiveram os méritos deles, que bom, graças a Deus, mas já está na hora de nós fazermos as releituras, não precisamos mais ficar dominados pelos dogmas dessas igrejas aí, tá? Tanto as do passado como as de hoje. Tá? As de hoje, elas impõem jugo tão pesado quanto a católica antiga. Então, a gente tem que se libertar disso para poder, de fato, extrair o que foi ensinado. Senão não vai dar. Não dá, está muito contaminado. Muita coisinha que não existe e botaram ali. Então vamos lá. Então Yeshua começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque as pessoas não abandonaram seus pecados e voltaram para Deus. Lembrem, né? O que é o Evangelho? Não é o Evangelho, mas o que é a mensagem que ele trouxe? Né? O Evangelho não é uma palavra também lá da cultura católica, então tentei não evitar. Mas tentei evitar. O que é a mensagem que ele trouxe? O que é o ensino? O reino do céu está próximo. Como eu chego no reino do céu? Que não é um lugar com portinha para entrar, nem porta estreita, nem larga, não é um lugar que eu vou entrar. Abandonando os pecados, ou seja, os atos negativos, os atos que não têm luz, os atos que não são a ver com a espiritualidade, e retornando para Deus, ou seja, retornando para a espiritualidade, ou seja,
remodelando meus atos, minhas atitudes, meus pensamentos e palavras. Pensamentos, que foi uma questão que ele trouxe muito forte também no ensinamento dele. Não só nos atos, mas eu tenho que me segurar, não vou matar aquele cara hoje. Mas a pensação, me imagino todo dia matando o cara. Também não. Aí ele trouxe essa questão a mais, esse plus, essa questão importante. Não adianta só não matar o cara, tá? Também pensar em matar o cara também é um erro. Também tem peso espiritual. A gente acha que não, porque a gente não enxerga o pensamento, mas ele irradia coisas, tá? Ele irradia, ele é palpável espiritualmente. Então, não pensar também besteiras, pensar desse tipo de coisas ruins. Então, ou seja, é difícil mesmo. Bem mais difícil do que só não matar. Bem mais difícil do que só não fazer tal coisa. É bem mais difícil do que ele pediu, apesar de aparentemente mais simples, é muito mais difícil do que estava colocado. E por isso que as religiões inventaram um monte de dogma, fizeram um monte de coisa, só não cumpriram o que ele ensinou, né? Porque o que ele ensinou realmente é muito difícil, muito chato e muito libertador. Aí como é que a gente vai ter um monte de ovelhas na igreja? Não tem como. Esse tipo de ensinamento onde a pessoa pode fazer ela como ela no seu quarto diretamente com Deus. Não tem graça, para que igreja, né? Então, não faz sentido. Então, se criou um monte de dogma. Vamos amar, vamos aceitar, vamos dizer amém, vamos não sei o que, não mate, não sei o que, né? A questão dos pensamentos nem se trabalha nas igrejas. Os maus pensamentos, não falar mal dos outros, não falar mal dos outros irmãos, de qualquer outro país, de qualquer outro bairro, de qualquer outra forma de pensar, enfim. Isso simplesmente não se trabalha nesses círculos. Bom, então Yeshua começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque as pessoas não abandonaram seus pecados e voltaram para Deus, fazer tshuva, o arrependimento no conceito judaico, que não é esse arrependimento que a gente conhece aqui. Ai de você, Corazim, ai de você, Beit Saida, porque se os milagres realizados entre vocês tivessem ocorrido em Tisória e Sidom, elas teriam se coberto de pano e cinzas, como evidência da mudança de seus caminhos. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo será mais suportável para Tisória e Sidom que para vocês. E você, Cafarnaum, será exaltado ao céu? Não. Você descerá até o Sheol. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido feitos em Sidom, ela ainda existiria hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo será mais suportável para a terra de Sidom que para você. Naquela ocasião, Yeshua disse... Não, antes de eu avançar para essa parte, gente, olha só. Outro detalhe que é importante, a gente ler procurando os detalhes, não tem nenhuma palavra à toa. Por mais que possa um livro, um evangelho dizer uma coisa, o outro dar uma diferenciadinha, a mensagem, graças a Deus, ela está conservada e basta ler com atenção para encontrar. Olha aqui. Qual é a outra coisa que adoram dizer? O que tem? Tem paraíso e tem o inferno, né? Ou tu vai para o paraíso ou vai para o inferno, tá? Ou seja, vai queimar eternamente, vai arranjar os dentes, vai chorar, vai gritar eternamente lá no inferno, queimando, né? Apesar de todo o amor de Deus, tem sempre esse parênteses, mas Deus te ama, né? Tem esse detalhe bem interessante, que Deus te ama, mas é isso que vai te acontecer se tu não aceitar Jesus. Não é nem mais se tu não matar, se tu não estuprar, nem mais. Se tu não aceitar Jesus, já tá lá, já era, não tem o que fazer. Olha só. Nesse ponto, tá? Bom, é uma crença absurda, tá, gente? E aqui está muito claro, né? Vamos ler. Ele está dizendo aqui que vai ter um jugo pior, ou seja, um juízo mais difícil para determinadas cidades do que para outras. Como é que vai ter uma coisa mais difícil para um que para outro se a punição é a mesma? Né? Só tem um caminho, ou é o céu ou é o inferno. Se os dois vão para o inferno, no mesmo lugar, não tem como ter uma punição mais difícil para um do que para outro. Entendam a sutileza disso, tá? Essa crença boba de achar que todo mundo vai para o inferno por causa disso ou daquilo, vai para o inferno e é o inferno, né? Como se não tivesse outras questões, e aí a gente começa a pensar, associem isso ao pensamento da reencarnação. Aí vocês vão entender por que tem pessoas que são paralíticas, por que tem pessoa que nasce toda torta, por que tem pessoa que nasce toda ferrada, por que tem pessoa que nasce feliz, linda e rica, por que tem pessoa que nasce assim, assim, assado, e por que tem pessoa que, nossa, nasce cheia de desgraça. Será que é porque Deus ama todos? Né? Se a gente pensar numa questão de amor como a gente entende, não faz o menor sentido. Agora, se a gente entender que sim, pode ter uma questão de misericórdia divina nisso, mas que a partir disso tem um processo aí de resgates, de aprendizados, que está incluído dentro do conceito de reencarnação, aí a coisa faz sentido.
Aí faz sentido que alguém tenha nascido paralítico, e aí faz sentido que alguém tenha as pernas, seus braços, e mudo, né? E o outro tenha nascido lindo, cantor, e né, cheio de talentos, enfim, não tem como o Criador castigar alguém, um pai que tem um filho numa situação dessa. Imagina o sofrimento de uma mãe que tem um filho que nasceu lá com uma doença raríssima e que ele sofre esperneando e agonizando todos os dias, tá? E ela, a mãe dessa, obviamente, tem muita chance de não acreditar em Deus e é totalmente respeitável que ela não acredite. Se ela não tiver nenhum entendimento espiritual, ou se ela tivesse esse conhecimento espiritual crente, católico, enfim, nossa, aí não tem como acreditar em Deus mesmo, não tem. Não faz o menor sentido, não responde esse tipo de questão, tá? Aí o cara vira ateu mesmo na hora e, nossa, com razão, tá? Não tem como, porque é absurdo, tá? Não tem como exigir que uma pessoa dessa ame a Deus, goste de Deus, tenha fé, é muito difícil, tá? Aí vem outra pessoa lá, tá? Tem um filho saudável, né? Todo talentoso, educado, beleza. É muito mais fácil para essa pessoa dizer que ela acredita em Deus, que ela tem fé, né? São vidas muito diferentes, fardos muito diferentes. Não tem como comparar, tá? Se caso essa pessoa do primeiro exemplo que eu dei tenha fé em Deus, nossa, minha fé é muito incrível, e a outra lá acha que Deus não existe, ou que Deus existe, Deus é um canalhão, porque ele não decidiu fazer uma coisa, Deus é malvado. Tem pessoas que falam isso. E aí, vocês acham que não faz sentido as pessoas pensarem assim? Vocês acham agora que Deus, que foi quem criou essa situação, não criou por alguma razão que não seja simplesmente sacanear a pessoa para testar a fé dela? Né? Essa não é uma explicação, eu acho, muito amorosa, né? Vamos criar uma situação aqui para sacanear essa família e ver se eles me amam. Isso é um absurdo, tá? Não faz mais sentido. Tá? E nem tem base nenhuma em nenhum escrito religioso do mundo, tá? Nenhum. Pode procurar, sim. Leiam e releiam, vocês não vão achar, tá? Agora, se a gente traz a ideia do conceito da reencarnação, isso pode começar a fazer sentido. Essas desigualdades, tanto sociais quanto físicas, quanto intelectuais, né? Elas começam a fazer sentido, tá? Começa a ter ali, ó, os encaixes, aquilo que eu falei antes, que no cristianismo não tem nenhum, tá? Então isso é importante as pessoas abrirem a mente quanto a isso. Não precisa acreditar agora acredito, não. Pesquisa, vai atrás, pesquisa. Como é que surgiu essa história de encarnação? Quantos cristianismos existia antes de ter a igreja romana e depois virar isso que virou hoje aqui de novo, que é 300.000 igrejas, uma em cada canto, de vários formatos, retangular, quadrangular, circular, enfim. Por quê? Por que isso está assim hoje? Né? E por que todos pegam as mesmas coisinhas e não que são aprisionantes, fomentando medo? Se pergunte, pesquise, vai no passado, faça a pesquisa lá no passado. Começa a raciocinar. Por quê? Será que não explica melhor mesmo essa ideia? E ali, os escritos que a gente leu, não faz todo sentido? E os outros que a gente vai ler daqui para frente não encaixam perfeitamente naquela questão ali do Elial ser a reencarnação do Yohanan ser a reencarnação do Elial? Pensem por conta, tá? Mas pensem, não é perguntar, pastor, o que tu acha disso? Tá, a gente já sabe que ele vai dizer não, que isso é coisa do demônio, meu filho vai, meu Deus, tá vendo o que na internet? Né? Não é isso, não é perguntar para o pastor nem para o padre, tá? É fazer a pesquisa realmente aprofundada com o intuito de encontrar algo, uma verdade, mesmo que ela seja desconfortável para a tua crença. Né? Isso se chama pesquisar e buscar de verdade. Ser buscador é isso, tem que buscar as coisas, inclusive, que te sejam desconfortáveis para tu crer, tá? Você vai buscar só fundamentações em cima do que tu já acredita, ou só para fortalecer tuas opiniões. Aí é Facebook, é aquilo que a gente vê lá, aquelas postagens políticas, né? Um posta uma coisa aqui, o outro falando quanto o candidato do outro é besta, e o outro posta uma outra coisa, elogiando o mesmo candidato pelo mesmo motivo. Ou seja, é a pessoa fortalecendo aquilo que é a sua opinião, o cérebro não está trabalhando nessa hora, é só coração, só instinto e coração, paixão por aquela coisa. Não é isso que a gente tem que fazer, nem uma busca na vida. Aqui estamos falando principalmente da busca espiritual, estamos falando disso. E contextualizar, sempre contextualizar. Isso é muito importante, ajuda no entendimento. Pois bem, aqui, como eu disse, ficou muito claro. Outra coisa muito clara nessa mensagem, foi quase que eu esqueço. Ruach HaKodesh, gratidão. Vejam só, quem vai ter o pior jugo? Quem vai ter a sentença mais pesada? Quem teve visão de milagres e quem teve a espiritualidade diante de si.
mais que aqueles lá. Então, quem tem um pouco de conhecimento, um pouco de sabedoria, já entende algumas coisinhas, esse cara fazendo uma coisa errada X, e o outro que é um ignorantão, que nem aquele povo lá, né, dessas cidades que não tinham visto nada, não sabiam, já estavam nas trevas total, fazendo o mesmo ato X, quem vai pagar mais caro? Evidentemente, aquele que tinha condição de não ter feito o ato X, tinha o conhecimento suficiente para saber distinguir se aquele ato X era algo positivo ou não, se era um pecado ou não, se era um ato que se retornava para a espiritualidade, um ato elevado ou não. É em cima desses que o jugo vai ser pior, tá? Não é naqueles outros, ou seja, tem sim punições diferenciadas, ou seja, não, o inferno não é o limite, tá? A gente não é só o inferno que existe, graças a Deus, né? A não ser que, né, vamos pensar o que seria, se todo mundo vai para o inferno, né? Não aceitou Jesus vai para o inferno, todo mundo, budista, não pode ter bonzinhos, não interessa, né? Todo mundo vai para o inferno. Não importa se tu viu milagre, se não viu milagre, sei lá. Quanto tu fez, tu se doou para os outros na tua vida, mas era ateu. Nossa, vai para o inferno, né? Já era, não aceitou Jesus. Como será que vai ser então, se é tudo inferno? Será que o fogo vai ser mais baixo? É isso? Será que Deus deve ter um botãozinho lá? Nunca vi. Daqui a pouco tem um botãozinho onde o fogo vai ser mais alto, vai cozinhar num fogo mais alto, um fogo mais baixo, no inferno, mas todo mundo no inferno, mas um fogo mais alto, um fogo mais baixo. Ou seja, é óbvio que não, né, gente? Por quê? Porque inferno, além de ser simplesmente uma palavra mal traduzida e nem existe, além de eternidade no inferno, pior ainda, é outra mentira tenebrosa essa, né? É uma simbologia do fogo que vem espiar e vem limpar e transmutar as coisas ruins que a gente faz, tá? E isso dá até para entender e também agregar no conceito da reencarnação, um retorno para se fazer isso. Não quer dizer, tá, que vai ser lá queimando eternamente, ou vai ser queimando por não sei quantos mil anos. Não tem nada a ver com isso, tá, gente? Isso é importante a gente entender os símbolos. E aqui fica muito claro que não é uma punição só que existe, tá? E não tem nada a ver com fogo baixo e fogo alto, eu falei brincando isso. Meu pai entregou... Opa, desculpa, vou retornando. Naquela ocasião, Yeshua disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sofisticados e educados e as revelaste às pessoas comuns. Sim, Pai, eu te agradeço por teres desejado agir assim. Meu Pai entregou todas as coisas a mim. De fato, ninguém conhece plenamente o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece plenamente o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho desejar revelar. Venham a mim todos que passam por lutas e estão sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Pois meu jugo é suave e minha carga é leve. Bom, outra questão. Aqui ele está fazendo um agradecimento a Deus. Por quê? Porque a questão espiritual, ela é compreensível e ela é acessível a qualquer um, mesmo que tu não tenha determinada educação superior. Eu sou pós-doutor em física. Grandes coisas. Talvez a tua espiritualidade seja minúscula ou até inexistente, porque tu é pós-doutor em física. Por quê? Porque tu acredita que aquilo é tudo. De repente uma pessoa, não é regra, uma pessoa comum, que de repente não tem todo esse nível power de instrução, consegue ter mais sensibilidade em perceber Deus nas coisas, tá? E assim ela vai ganhando um entendimento. Ela pode não decorar milhões de versículos e saber, não sei, de trás para frente, a Torá e não sei o que, as cartas, sei lá. Mas se ela tem um entendimento, que pode ser de uma percepção, às vezes até intuitivo, tá? Ela pode manifestar isso nos seus atos. Que atos? Atos de bondade. Atos de bondade com o próximo, com os animais, consigo mesmo, com a esposa, com todos. Nos atos dela, ela manifesta isso. Assim é o entendimento. Né? O entendimento não é só aqui, claro, entendi, nossa, eu não devo matar as pessoas. Que bom, é um ótimo entendimento para você ter, mas lembra que eu não posso nem ficar pensando em matar pessoas, tá? Não, ou então, entendi, mas mato. Mas se você entendi que não vai fazer. Também não adianta muito. Não resolve, é nesse sentido. No sentido dos atos, talvez tenha pessoas que tenham tanta bondade, tanto entendimento de compaixão pelo próximo, empatia pelo próximo, que ninguém precisa dizer para ela que não tem que matar, ou que ela tem que tratar bem o outro. Tem pessoas que conseguem fazer isso brotar naturalmente. É nesse sentido que ele está falando aqui, tá?
pessoas que naturalmente têm compaixão por quem está doente, por quem está morrendo na rua, por quem está com fome, por quem está com frio. E tem gente, muita gente aí, educada e sofisticada, como isso aqui, não está nem aí para ninguém, porque acha que ele lá tem que se ferrar, porque ele não estudou, porque ele não trabalhou, porque, enfim, a pessoa, não estou dizendo que isso é uma regra, mas ela pode ter a tendência de achar que ela está acima de tudo, enfim, os outros que se ferrem, enfim. Isso é uma tendência do ser humano que está, às vezes, por cima. Não quer dizer que aquele cara que o humilde dessa situação, se estivesse na situação do outro, não seria igual ou pior. Então, deixando muito claro que eu não estou defendendo e dizendo que pessoas assim são ruins, pessoas assadas são boas. Não é isso. Tá? Tudo são situações e são entendimentos que a pessoa pode ter ou não. E que a espiritualidade proporciona que mesmo pessoas que não têm determinadas instruções e conhecimentos, inclusive dos livros, ou seja, do estudo que ele está falando aqui dos livros, é evidente, tá? Evidente que ele está falando do estudo, desse estudo aqui, do Taná, das Escrituras, daquele conhecimento todo. Ele está falando claramente que não precisa saber nada disso para ter o entendimento das questões e manifestar elas na tua vida, ou seja, ser um filho de Deus. Lembrem que, agora vamos contextualizar, aqui ele está falando, ninguém conhece o Pai senão o Filho, o Pai e aquela coisa toda. Só que lembrem que há poucos episódios atrás, que nós lemos, ele disse que as pessoas assim assadas serão chamadas filhos de Deus, tá? Ou seja, ele não está falando especificamente dele, isso é importante, ele está falando de quem é filho de Deus. E quem é filho de Deus? Aqueles que agem de determinados jeitos, né? Que a gente leu, acho que no Sermão da Montanha, quem promove a paz, ou sei lá, acho que não esqueci qual é exatamente a fala, porque eu não faço nenhuma questão de decorar versículos, tá, gente? Nenhuma mesmo. Quando eu acho que vou decorar, eu faço tudo para esquecer, porque eu não quero ficar decorando versículo, falando segundo, tal, Mateus, segundo, Marcos, segundo, fazer aquela coisa de pastor ou de padre, não quero, não faço nenhuma questão disso. Então, justamente para fugir dessa questão aí cristã, impregnada de regrinhas bobinhas, que só desviaram e deturparam o ensinamento do mestre, tá? Então, é bem isso daí. É isso que quer dizer, tá? O filho é nós mesmos. Nós mesmos somos esse filho quando a gente estiver num patamar melhor, claro, tá? Todo mundo é filho, tá? Mas esse filho aqui na simbologia do filho de, né, que é uma expressão linguística do hebraico, filho de é uma expressão linguística do hebraico, tá? Não é um título, que Yeshua tinha, o filho, não é isso, é uma expressão linguística do hebraico. Filho de, tá? Quando a gente conseguir ser isso, filho de Deus, a partir dessa expressão, se encaixar nesse conceito, que é justamente o que vai manifestar o reino dos céus, e aí as coisas começam a encaixar, gente, começam a encaixar. Como é importante fazer o entendimento das questões e como é importante ligar com os que foi lido antes. Não dá para ler isso aqui esquecendo lá. Esquecendo que o próprio mestre já disse quem é que vai ser chamado filho de Deus, tá? Lembrem disso. Vocês lembram quem é que vai ser chamado filho de Deus? Pois é. Não é só ele que é o filho de Deus, então. Ele deixou muito claro isso. Então, quando a gente lê isso aqui, não dá para achar que ele está falando dele. Tem que fazer a contextualização, que eu falo antes. Senão, a gente vai se perder de novo, tudo que a gente entendeu lá vai ficar perdido, e a gente vai achar, está falando dele. Meu Deus, é só através dele, e agora ele deixa o único, meu santo. Aí começa a vir aquelas viagens que o cristianismo trouxe para nós aí no decorrer dos milênios, impondo e botando o terror nas pessoas humildes, como acontece até hoje. E mesmo quem não era humilde, eu não me considerava uma pessoa humilde, né, tinha algum entendimento, já tinha lido trocentas vezes, mais de uma versão, já tinha algum conhecimento de história, estava estudando isso e ainda assim li com cargas. Então é difícil mesmo se libertar de 2000 anos de carga de deturpação. É difícil pra caramba, tá, gente? Em qualquer aspecto da vida. Cultural, gastronômico, né? Na gastronomia a gente vê isso, na vestimenta a gente vê isso, no comportamento sexual a gente vê isso em tudo. É tudo muito difícil, porque a gente recebe tudo aquilo ali desde pequenininho, ou desde o feto, tá? Imagina, não é fácil, a gente acredita que não é assim, sempre foi assim, sempre será assim, e pronto, ponto, ninguém questiona as coisas. Imagina em questões espirituais que são totalmente subjetivas, e em escritos espirituais que são super antigos, que por trocentas pessoas, no decorrer do tempo, foi traduzido e retraduzido, tiraram coisinhas e acrescentaram, tá?
tem várias partes que acrescentaram depois nos escritos, nos mais antigos não aparece, aí com o tempo, né, depois que existia a igreja, começou a aparecer umas coisinhas extras, né? Isso é importante as pessoas saberem também, tá? É muito importante as pessoas pesquisarem antes de sair pregando, né? Primeiro, pregue para si mesmo a partir do estudo e da busca, depois pregue com seus atos, né? Manifeste com seus atos. Então, assim é que vai estar fazendo o ensino do mestre, a partir de tua entendimento interno, manifestando externamente em atos, né? É assim, gente, não é repetindo palavra, dizendo amém, batendo palma, pulando, não pode, não é, tá? Não é perguntando pro líder religioso. Pesquise. Tem acesso hoje à internet, é possível fazer isso. Ah, mas eu acho que a internet é do demônio, porque tem muitas coisas lá horrorosas. Vai numa biblioteca e leia o livro. Ah, mas... Bom, aí vai ter que procurar alguma fonte que tu possa confiar, se tu realmente quiser encontrar essas respostas, tá? Se tu for se basear simplesmente pelo líder religioso, ele não tem muito interesse que as pessoas se libertem e às vezes ele nem sabe também, tá? Então, às vezes nem é uma maldade dele, não é isso que eu estou dizendo, né? Provavelmente ele também é vítima desse sistema de 2000 anos de deturpação. A mentira, ela vai se entranhando nas coisas e ela vai fazendo parte das coisas. E aí a pessoa acredita que é aquilo ali mesmo. Ela nem enxerga mais, assim como eu falei. Eu lia e não entendia. Não, mas eu acho que não tem nada de reencarnação mulher civil, não tem, isso é mentira, que não tem. Eu lia e não enxergava os detalhes na cara que ficaram, graças a Deus, como esse. Eu não entendia detalhes como esse que eu falei aqui das cidades Tizon, Tizore e Cafarnaum, onde uma vai ter um peso maior de punição do que outra. Não entendia esses detalhes. A gente não foi ensinado a entender esses detalhes, né? Afinal, só existe uma punição, um inferno, só existe um lugar para ir, céu, e quem vai só quem aceitar Jesus, quem é que vai para o inferno, todo o resto. Então, por mais que claramente isso seja uma mentira, primeiro que isso, por lógica óbvia e humana, ou seja, dentro do alcance humano, razoável, não faz o menor sentido que um amor de Deus ama e vai fazer isso com aquele filho que não seguiu determinada questão que ele achava que ele devia seguir. Nenhum pai faria uma coisa dessa. Quanto mais o Criador, no seu amor incondicional, que é um conceito hebraico, amor incondicional, tá? Ou seja, amor incondicional é o quê? Para começar, amor verdadeiro tem que ser incondicional. Se tiver condição, não é amor, é troca. E nós humanos lidamos com a questão de troca. Eu te amo porque tu é bonita, eu te amo porque tu é rico, enfim, eu te amo porque tu é forte, eu te amo porque tu canta bem, sei lá, besteiras assim, tá? As pessoas não se dão conta, tá? Às vezes não é de propósito, às vezes é sem querer, é uma coisa meio inconsciente ali. Mas é o que acontece. E para Deus não tem esse joguinho, que nem, né? Não tem essa questão. Se a gente pensar com um cachorrinho, né? Ele normalmente ama o dono independente se o dono toma banho, se o dono é feio, se o dono é gordo, se o dono é bonito, se o dono canta bem, se o dono tem a voz linda, se o dono tem a voz feia, se o dono é mudo, não importa, né? É mais ou menos isso, sabe? Dando um exemplo aqui mais material, mais palpável para pessoas que não conseguem fazer abstrações, tá? Tem pessoas que não conseguem fazer essa abstração. A gente não é ensinado a fazer isso. A gente também não aprende isso nas escolas. Né? A gente é ensinado aquele ensino bem, né? Bem assim, isso é assado, ou seja, não pode ser de outro jeito, não tem outras opções, enfim. A gente é ensinado de um jeito limitado nas escolas, tá? E na cultura também, e aí entra toda de novo aquela questão contextual que eu falei. A gente tem que libertar a mente e ver as possibilidades e se abrir e buscar mesmo. Mas essa busca ela tem que ser muito verdadeira, tem que ter vindo de dentro para fora, tem que ter muita vontade, senão tu não vai achar. Não vai achar mesmo. É mais fácil aceitar a verdade já posta, já pronta, já colocada, bonitinha ali. A tua vida está aqui, pronto, aceite, pegue. E era isso. Isso é o mais fácil e isso é o que a maioria escolhe. E é por isso que a porta é estreita e é por isso que a outra porta é larga, tá? Porque a maioria vai por ali, é mais fácil, tá? Não tem nada a ver com a porta, a entrada de passar, tá? Tem a ver com uma questão contextual mesmo, vibracional do ser humano e dos contextos de vida, das culturas e do sistema, que é esse mundo aqui, um sistema, tá? Bem mais muito complexo, que envolve tudo, cultura, política, sociedade, espiritualidade, não espiritualidade, guerras, enfim, tudo está aqui dentro. Bom, eu acho que é isso. Eu espero que eu tenha conseguido semear
pelo menos a dúvida em relação a esse assunto. Semeado a dúvida já vai incentivar a busca por sanar essa dúvida. Eu estou muito tranquilo quanto a isso. Eu acredito que quem realmente fizer a busca vai encontrar umas respostas muito interessantes. Muito interessantes. No mínimo vai ver que a coisa não é bem assim como as igrejas nos contam. Tá? Vai ver isso. Claramente vai ver isso. Tá? Não vai ter, quanto a isso não vai ter dúvida. Que tem mentira envolvida, que tem distorções, acho que ninguém vai ter dúvida. Aí é toda uma questão de construir dentro de si e fazendo as contextualizações que eu comentei antes, para a pessoa chegar a um veredito ou não sobre esse assunto. A partir do momento que ela se abre para a dúvida aqui e que ela busca contextualizar as outras passagens, ela vai perceber que tem outra questão aqui, mais adiante, que, olha, mas isso, por que perguntou isso? Por que está dizendo isso? Só faz sentido partindo do princípio que as pessoas acreditavam, aceitavam e era natural para elas a ideia de reencarnação. Tá? A ideia de reencarnação. Não estou falando da palavra reencarnação, não estou falando do jeito que a gente entende hoje a reencarnação, mas que a ideia, esse conceito, era plenamente aceitável, plenamente natural para eles. E Yeshua não o negou. Tá? Não o negou. Veremos isso nos próximos capítulos, quando aparecer as opções aqui, que agora não sei onde são, mas vão aparecer. Pode ter certeza, porque tem várias, não é uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis, são várias mesmo. Bem, pessoal, que eu tenha conseguido falar com o coração para o coração de vocês. Eu sei que eu peguei, talvez um pouco pesado com as nossas amigas igrejas. São instituições que eu sei que elas existem porque tem que existir, sei porque elas vieram e tiveram um papel importante na transmissão dessa mensagem no decorrer do tempo. Se não fosse elas, não teria chegado para nós. Quanto a isso, eu tenho gratidão. Né? Mas já passou 2000 anos, já passaram 2000 anos, e essas deturpações que eles trouxeram junto com a mensagem que eles preservaram, que veio, isso é verdade, infelizmente, elas precisam ser limpas, a gente precisa agora garimpar. Já está na hora da gente fazer esse garimpo. Não é mais necessário que existam essas entidades, essas igrejas, essas instituições, não é mais necessário. Tá? A gente já pode vivenciar o ensinamento do Mestre na prática da nossa vida diária, levando ele através dos nossos atos para as pessoas, elevando a terra e manifestando o reino dos céus. A gente já pode fazer isso, não precisamos mais. Tá? Gratidão aos Talmudim, gratidão a Paulo, gratidão que criou a maioria dessas formulações, gratidão às igrejas, a igreja católica, a igreja protestante, enfim, todas tiveram um papel importantíssimo para tudo que chegou hoje. Só que já está na hora, a gente já tem condição plena de estancar esse sistema que não serve mais, esse sistema de dominação medieval que ainda vigora aqui na igreja cristã. Tá? Não precisamos mais, a gente não está avançando espiritualmente, automaticamente a sociedade não avança, automaticamente a cultura não avança, a educação não avança, o amor ao próximo não avança, a solidariedade, enfim, tudo atravancado por conceitos espirituais que foram ocultados pelas religiões, pelos conceitos religiosos. A religião, hoje em dia, ela atravanca o crescimento espiritual da humanidade, pelo menos aqui no Ocidente, tá? Estamos falando do Ocidente, tá? Estamos falando do Brasil. Mas vamos ser mais específico, Brasil, tá? Então a gente está na nossa mão fazer esse resgate do ensino do Mestre, né? E dar os exemplos necessários. Bom, então, até a próxima busca. Baruch Hashem.